Sejam bem-vindos então para a nossa live diurna dessa segunda-feira. Chegamos então à nossa live número 217 e hoje a gente vai dar uma sequência aí no tema que a gente estava falando ontem sobre a questão das camadas da personalidade, só que entrando um pouco mais num tema referente a uma frase aqui que me mandaram, uma pergunta, né, que me mandaram em relação a essa questão da utilidade, em relação a essa questão do servir, né, que eu vivo muito falando aqui o tempo todo, né, sobre essa questão da nossa busca por servir, por ser uma pessoa de uma maior utilidade, e com isso a gente vai trabalhando a nossa autoestima, né? Então, a pergunta que a pessoa me enviou, era exatamente a seguinte: olha, se você fala em servir, se servir dá tanta satisfação assim, por que é tão difícil servir, né? Por que é tão difícil ver as pessoas servindo umas às outras, ao invés dessa busca por uma satisfação mais pessoal, por algo realmente que seja um benefício próprio, né? E aí a gente precisa entender um pouco assim a semântica, né, das palavras ali para conseguir entender onde que está colocado cada coisa nessa frase, né? Se a gente não olha, se a gente dispersa de uma única palavrinha que está ali inserida dentro dessa frase, a gente já não consegue entender muito bem a visão de vida da pessoa que envia isso, né? Então, primeiro para fazer uma abertura de olhar em relação a isso, a gente precisa entender que tem alguns tipos de domínio, né? Que eu chamo que são 3 tipos de domínios que são presentes na nossa vida, dos quais a gente olha e tem uma grande diferença entre alguns seres humanos, né? Coisa que a gente não vê, por exemplo, nos animais, né? Já vou te explicar, né? São diferentes horizontes, né? de domínio, né? Então a gente tem ali, por exemplo, o horizonte de poder, né? Então tem seres humanos que têm um grande poder nas mãos, né? E tem outros que têm um pequeno poder, né? Então vamos comparar, por exemplo, né? Pega lá um ditador chinês lá que tem com uma caneta lá na mão, ele consegue, sei lá, muitas vezes conseguir fazer grandes transformações no mundo, e sei lá, o camponês lá que está lá trabalhando todos os dias lá na dele, lá só, simplesmente dentro da sua área ali, do seu território. É óbvio que existe uma grande diferença nesse domínio de poder entre um e outro, né? Coisa que a gente não vê nos animais, né? Por exemplo, tu vai comparar 2 tatu-bola, por exemplo, né? Um não vai ter tanto poder assim mais que o outro. Tu olha 2 lobos-guará, né? Também não vai ter muita diferença. Ou sei lá, pega o gorila, o gorila mais poderoso de todos. Se for ver, ele não tem tão poder assim mais do que, sei lá, o gorila que tem menos poder. Então esse é um tipo de horizonte. Se a gente for pegar um outro tipo de horizonte, que é o horizonte moral, também a gente consegue perceber que existe um abismo entre os seres humanos, né, de diferença entre esses horizontes morais, né? Ora, por exemplo, né, pega uma história de uma Madre Teresa de Calcutá, né, que tinha uma vida totalmente voltada para outras pessoas, né? E pega, sei lá, um ditador ali que ficava lá mandando tirar a vida de muitas pessoas somente com uma canetada. Então, óbvio que ali existe uma diferença moral muito grande entre um ser humano e outro, né? Que às vezes é um abismo, né? Tu olha para 2 biografias, tu consegue perceber ali que existe uma diferença muito grande. Agora, existe um terceiro horizonte, né? Um terceiro domínio, que esse é o que eu quero trazer aqui, e vocês já vão entender qual é a relação que tem com essa frase que a pessoa me mandou, que é chamado horizonte de consciência, né? A gente falou aqui do poder da moral e agora a gente está falando dessa questão da consciência. Existe uma grande diferença nesse horizonte de consciência entre muitas pessoas, né? Então, tu pega, sei lá, um escritor, né, de grandes poemas ou de grandes textos aí da literatura, sei lá, pega um Shakespeare da vida, por exemplo, né? Tu olha ali os textos do Shakespeare, percebe que ele tem um grande horizonte de consciência, um escritor que domina ali todos os movimentos interiores dos seres humanos, né? Fica muito claro olhar, e às vezes ler um Shakespeare se torna muito difícil, porque a gente não tem o mesmo horizonte de consciência que ele. Agora, isso prova que existe um absurdo, né? Existe um grande abismo de diferença nos horizontes de consciência das pessoas. E o que isso tem, Machado, a ver com a frase, né? Com a pergunta que a pessoa te mandou, né? Então, observe, a pergunta que a pessoa me mandou é o seguinte, ó: poxa, se servir dá tanta satisfação, essa foi a palavra que a pessoa usou, né? Por que é tão difícil assim servir ou ver pessoas servindo umas às outras, né? Ao invés de ficarem ali todo mundo
desejando o benefício próprio. Em nenhum momento em nenhum momento eu juntei a palavra satisfação com servir aqui em todas as lives que eu falo. Não no modo de visão da pessoa que me enviou, né? Então, o que ela está querendo dizer assim? Servir e satisfação, né? É óbvio que nesse momento, quando a gente está olhando para as pessoas que de repente não focam em servir e estão olhando sempre para o próprio umbigo, que é a coisa da quarta camada, né, do afeto interior, as pessoas estão falando de um tipo de satisfação chamada satisfação física, satisfação do conforto, a satisfação ali, né, do prazer. É óbvio, então, a gente consegue chegar muito facilmente a essa conclusão que servir não traz essa satisfação, né? Então, esse tipo de atenção humana que não consegue distinguir por esse horizonte de consciência de saber que o servir não está na satisfação física, porque é óbvio, se tu for perguntar em termos de satisfação física, né, de coisa prazerosa no império aqui da matéria, é óbvio que é muito mais satisfatório eu ficar no sofá comendo tortinha de limão do que estar ali de repente lavando a louça ou fazendo o churrasco para servir para as pessoas convidadas. É óbvio que no império da matéria, no império físico, é muito mais satisfatório se eu chegar numa festa de final de ano, num aniversário, e aí pedir para as pessoas, olha, traga aquela cadeira confortável aqui para mim, olha, traga aquela bebida aqui, sirva aqui no copo para mim. Em termos de satisfação física, é óbvio que a pessoa vai preferir isso. Agora, quando eu falo de servir, eu não estou falando desse domínio, né, do império do reino físico, né? Se a gente não consegue olhar para o servir e entender que os benefícios que vêm disso são muito superiores a esse império da matéria, a esse império do reino físico, a gente não vai conseguir realmente servir, porque a gente está buscando um outro tipo de satisfação. A proposta aqui é usar o servir como uma consequência de quem busca e acaba depois tendo esse benefício de uma satisfação muito além, né? É uma satisfação que transcende, que vai para os valores superiores que eu chamo, né? Porque quando tu serve, de repente, tu não se sente mesmo confortável, né? Incomoda, né? Muitos falam, né, sobre a zona de conforto, tu tem que sair dessa zona de conforto, tu tem que colocar sacrifício na tua vida, né? O que é o sacrifício? Sacrificar pelas outras pessoas. Mas na medida em que tu faz isso, a tua busca, né, o teu norte está sendo outro, né? Está sendo viver valores superiores, transcendentes, né? Tu se torna uma pessoa mais justa, tu se torna uma pessoa mais moral, tu se torna uma pessoa mais honrada, mais leal. Então é óbvio que quando a pessoa traz, porque se servir trouxesse tanta satisfação, por que é difícil? Ela está falando de outro tipo de satisfação. E é quando a gente não tem esse horizonte de consciência, é óbvio, as coisas se tornam muito difíceis da gente conseguir fazer, porque existe um abismo entre o horizonte de consciência de uma pessoa que sabe isso. E é o que eu estou buscando aqui fazer todos os dias, abrir esse horizonte de consciência, né? Trazer, né? Aquilo que a gente não conhece, não tem como a gente viver, e aquilo que a gente não vive, a gente não tem como amar. Somente no momento em que a gente conhece esses tipos de horizontes, né? Desse tipo de consciência, a gente consegue minimamente trazer isso para a nossa vida. É isso que eu busco aqui todos os dias, né? Nós, seres humanos, somos convocados a outro tipo de satisfação que não é essa satisfação do império, do reino físico. Eu não estou dizendo aqui, então, que a gente vai se livrar do império físico. É ótimo, é maravilhoso a gente sentir prazer, é maravilhoso a gente poder ali estar, né, desfrutando, né, desse reino físico também. Não é isso que eu estou falando, né? A gente a não ser que tu tenha uma vocação lá, sei lá, de ser monge, de ser sacerdote, ou sei lá, não é o meu caso. Então não é isso. Agora eu estou dizendo que nós somos convocados também a ter esse outro tipo de satisfação, que é uma satisfação moral, né? Que vai além dessa satisfação física, né? Então não é se livrar do império do reino físico, mas é também olhar também para esses valores superiores, olhar para esses valores morais, né? Então o que é aquela pessoa que está lá na quarta camada que eu falo, que é onde o teu valor é o afeto interior, né? Aquela pessoa que não consegue se livrar dos problemas do passado, né? Ela está sempre trazendo os problemas não resolvidos lá na infância, né? Ela está sempre naquela sensibilidade. Porque em 1987 o meu irmão roubou a minha bicicleta, então eu não perdoo ele por isso, né? O mundo da pessoa gira em torno daquelas coisas que já passaram, daquela insatisfação pessoal, daquela coisa
da sensibilidade, ela fica preso num sentimento mais imediato, né? O tempo todo, aquela ira, aquela raiva, aquela reação, e por esse motivo ela não consegue transcender para um outro nível de consciência, que é disso que eu estou falando aqui, né? Então você precisa abandonar isso hoje. Precisa abandonar isso hoje, senão, se tu não conseguir abandonar isso hoje, esse desejo, esse valor por esse afeto interior desmedido, tu vai continuar sendo uma criancinha, tu não virou ainda adulto, tu não virou sequer adolescente se tu não conseguir abandonar essas coisas. Então servir, saiba, não é uma satisfação sensível, é óbvio que não. É muito mais fácil, volto a dizer, ficar sentado no sofá recebendo tudo dos outros. Em termos físicos, em termos sensíveis, não vai ser mesmo uma satisfação. Então, respondendo a pergunta, não tem satisfação nesse nível do qual você está me perguntando. Então, a satisfação é outra, né? Então, do mesmo modo, até mesmo quando a gente serve olhando para um outro tipo de satisfação, então, sei lá, poxa, eu fui lá e fiz um bem a alguém, né? Fui lá e dei esmola para o mendigo, eu me senti tão bem, a pessoa ainda não conseguiu entender. Esse dia eu estava conversando, né, com uma pessoa conhecida ali, a gente estava trocando ideia e eu estava falando sobre a minha ida lá num retiro que eu tinha sido convidado por alguns amigos, e eu fui lá para conhecer e eu gostei bastante daquela experiência nesse sentido de satisfação do qual eu estou falando, né? E aí a pessoa completou, e óbvio, né, que não é uma crítica, é a questão da consciência muitas vezes, né? E você pode observar se essa fala não é muito do que a gente vê por aí. A pessoa fala, legal, se tu tá te sentindo bem, então tá bom. Normalmente é isso que as pessoas falam, se tu vai num lugar, né, sei lá, tá buscando um crescimento espiritual, um crescimento de desenvolvimento pessoal, a primeira frase que vem normalmente na boca das pessoas é, se tu tá te sentindo bem, né, o importante é que você se sinta bem. Às vezes a nossa busca aqui não tem que ser nesse sentido de se sentir bem. Às vezes, né, você tem que buscar realmente um ganho de consciência, muitas vezes que está no campo racional, no campo intelectual, né? Eu não gosto muito dessa palavra racional porque é meio confusa, mas às vezes é um ganho superior no teu intelecto, no teu espírito. Então, o que isso tem a ver com a parte afetiva, com a parte sensível? Mas isso é um sintoma do mundo, do tempo em que a gente vive, onde tudo é uma busca por uma satisfação sensível. Se você se sente bem, se relacionar com o outro, né, né, relacionamento amoroso virou só isso, né, uma satisfação sensível. Se a pessoa me dá prazer, né, se a pessoa está me entregando aquilo que eu estou buscando, então tá bom. Aí, poxa, sei lá, de repente por algum motivo, uma causa imprevisível, sei lá, tua esposa, teu marido acabou ficando doente e não tem mais como te dar essa satisfação prazerosa, sensível da qual tu quer. Então aí você vai pegar o quê? Vai descartar a pessoa? Né? Então essa pessoa não serve mais para você e as promessas que você fez. Então veja o quanto isso é grave, né? A gente nunca viveu num tempo de tanta abundância, né, prazerosa e material, né? Como dizem, né? Nesse atual momento, a pessoa que sei lá, ganha um salário médio ali, ela vive uma vida muito mais confortável e prazerosa do que o rei lá de séculos passados. Mas, ao mesmo tempo, isso fez com que esse domínio da matéria ganhasse um poder tão grande, né, de um modo que muitas pessoas aí estão se matando e se agredindo na busca por esse prazer, na busca desmedida por esse império da matéria. Então, é óbvio que se a gente ficar nisso, né, nesse império sensível, né, gosta de mim, não gosta de mim, poxa, né, eu estou me sentindo bem, né, tu acaba não conseguindo avançar para esses valores superiores, né? Que é aquilo que dura de verdade, né? Aquilo que eu falo que é a autoestima verdadeira, que não acaba, né? Então, como tu se livra desse império, né? Desse domínio ali, né? Da sensibilidade, no sentido de busca por um prazer, né? Como se o servir virasse uma satisfação. Tu consegue se livrar disso, né, na medida em que tu serve, na medida em que tu trabalha, na medida em que tu se torna mais útil para a vida das pessoas, né? Então, servir não tem nada a ver com satisfação física, né? Quando tu foca nesse outro sentido, né, na busca por esses valores superiores, aí, e tu sai desse olhar do próprio umbigo, aí sim você encontra aquilo que tanto te falam por aí de uma forma superficial, que é encontrar o sentido da vida, né? Encontrar o tal propósito. É aí que você encontra o propósito, o sentido da vida, né? Que tanto falam, né? Quando tu busca ver o bem do outro, né? Não
com essa busca por essa satisfação material e sensível da qual está grande parte das pessoas buscando, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês também consigam buscar, assim como eu venho buscando esse horizonte de consciência, para que a gente não confunda as coisas. Essa foi a nossa live número 217, espero que tenham gostado. Voltaremos aqui no final da tarde para a nossa live número 218. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.